Olá, professora Alon. Hoje a gente vai falar do poder executivo. O poder executivo, ele funciona o seguinte, ele é responsável por criar as leis, né? Ele não é só responsável por criar as leis, ele é responsável por fiscalizar também o poder executivo. Como a gente já viu no vídeo passado, o poder executivo é o presidente e os ministros. Então, o que acontece? O poder legislativo, que são os deputados e senadores, eles são responsáveis não só por criar as leis, como a proposta de emenda constitucional, que é a PEC, que também funciona para modificar alguma lei, os responsáveis por isso são o Congresso Nacional, são os deputados e os senadores. Então, o poder executivo, o poder legislativo é bem importante. Agora, vamos entender quem são e o que fazem e como é dividido na esfera federal, estadual e municipal. Então, vamos lá. O Senado, os senadores, é um mandato um pouquinho diferente. Ele funciona o seguinte: eles são um mandato de 8 anos, mas a divisão das eleições são feitas de 4 em 4 anos. São 3 senadores para cada estado. Então, é assim, a divisão das eleições, como é de 4 em 4, em uma eleição de 4 anos, a gente consegue eleger um senador e em outra eleição 2 senadores. E sempre assim. Aí são 3 de cada estado. Já a Câmara dos Deputados são mandatos normal, como de presidente, 4 anos, só que é bem mais, né? Tipo, a quantidade de deputados é proporcional à população local, e sendo que ele varia de 8 a 70 cadeiras. Dependendo da população local, dependendo da população local. Como eu disse, já são eleitos de 4 em 4 anos. Tanto o Senado como a Câmara tratam os assuntos específicos em comissões específicas. Um exemplo seria a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Qualquer membro ou comissão pode fazer um projeto de lei, que são as famosas PL. Além disso, o presidente e os tribunais superiores e o Supremo Tribunal também pode criar projetos de lei. Mas para que de fato vire uma lei, os projetos precisam ser aprovados por 2 casas, que é a Casa dos Deputados e Senadores. A dos deputados federais quer fiscalizar também, né? Outro papel importante do legislativo é fiscalizar. Tanto senadores como deputados é importante. Se você está preocupado com a corrupção, você tem que realmente mais preocupar em quem você vota para senador e para deputado. Eu vejo muita gente querendo combater a corrupção direto ao presidente. Lógico que também é importante, porém, uma forma de você combater a corrupção é você saber e acompanhar os senadores e os deputados que vocês votam. É a forma mais eficiente, vamos se dizer, porque às vezes nem tudo está na mão do presidente. Então, a gente precisa ter uma conscientização política para não achar e não culpar sempre o presidente, sendo que a gente tem um Congresso que está ali para isso. Os senadores e deputados estão ali para fiscalizar, para fazer esse papel de combater a corrupção. Outra coisa que muita gente não sabe é que o presidente e os ministros propõem um orçamento de quanto vão gastar. Quanto vão gastar na educação, ou com a dívida pública, enfim, para cada área de investimento do país, mas o Congresso Nacional tem que aprovar esse orçamento. Quem decide, assim, quem propõe, né, decide e propõe é o presidente e os ministros. Porém, ele precisa passar pelo Congresso para ser aprovado. Quando a gente não conversa bem, quando a gente não tem esse diálogo com um exemplo do nosso último governo, né, que já está acabando, não sei se graças a Deus. Ai, desculpa. Assim, como que eu te explico? O governo atual, ele tem vários problemas de comunicação com o STF, que é o Poder Judiciário. Então,
isso reflete nas pessoas, porque tem leis que poderiam ser aprovadas para beneficiar pessoas, e como eles não se conversam muito, e atrapalha o governo, tanto pro presidente como o STF. Tipo, a gente não consegue ter um governo eficiente se as duas partes não colaboram. Apesar de não concordar, mas assim, é assim que funciona. Outro exemplo é o impeachment. Quem decide é o Congresso Nacional. Às vezes, muita gente deve ter dúvida como funciona o impeachment. Muita gente achou injusto o impeachment da Dilma, né? Então, quem é responsável por isso? Quem que pode fazer um impeachment? Quem pode parar um presidente? O Poder Legislativo. Olha a importância. Não é só importante você escolher o seu presidente, é importante o seu senador e o deputado, porque aqui, se eles não se conversam, o governo também não adianta. Aí, o que acontece? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, pode propor o Senado, pode propor o impeachment, os deputados, o Senado pode tanto propor quanto julgar, olha a importância, crimes de responsabilidade, né, que podem causar o impeachment e a retirada desse presidente. Basicamente, um presidente só sofre impeachment se ele perder muito o apoio do Congresso Nacional. Então, senhor presidente também, conquiste o Congresso Nacional para você ter um governo eficiente. Vamos agora para a esfera estadual, para as assembleias legislativas, composta por deputados estaduais. Lá vamos nós aqui acompanhando para eu não perder o meu raciocínio, já que o meu TDAH às vezes pesa. Vamos lá. Na esfera estadual, a gente tem as assembleias legislativas, composta por deputados estaduais, estabelecendo de acordo com o artigo 27 da Constituição Brasileira. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado da Câmara dos Deputados, atingindo o número de 36. Serão acrescentados tantos quantos forem os deputados acima de 12. O número é de 36. O acréscimo, eu acho que tá meio confuso aqui. Porém, vamos lá. Os deputados estaduais também, eles têm um mandato de 4 anos, tanto quanto do presidente, quanto dos federais, dos deputados federais. E por quê? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Que alguma pessoa já se fez. Por que temos deputados do estado se cada estado elege um deputado federal? Por que a gente tem deputados estaduais se a gente elege o federal também? Lá vamos nós. Cada estado tem liberdade de criar suas próprias leis que atendam às demandas da região. Claro, desde que não entre em conflito com a Constituição. Cada estado pode criar uma lei, sim, mas uma lei muito absurda que não condiz com a Constituição não existe. Às vezes a pessoa pensa, eu vou criar uma lei no meu estado e tal. Não é bem assim. Vamos com calma. Um exemplo que foi na pandemia, que cada estado tomou as medidas de precauções, preventivas da doença, do Covid-19, de uma forma. Alguns estados foram mais rígidos, não deixando as pessoas sair na rua, obrigando a usar máscaras. Acho que, não, todos os estados obrigaram a usar máscaras, mas alguns estados foram mais rígidos com as pessoas saírem para trabalhar, e outros foram mais flexíveis. Então, aí entrou bem essa parte da política, que eu acho que várias pessoas descobriram vivenciando, né? Porque a galera não estuda muito política, ela mais vivencia do que entende, na verdade. A Câmara, e também tem a Câmara e o Senado Federal já estão tomando conta de fiscalizar o governo federal. Tipo assim, a Câmara e o Senado Federal, eles também cuidam de fiscalizar o governo federal. Alguém também precisa fiscalizar o poder executivo nos estados, aí que entra as assembleias legislativas estaduais. Quer dizer,
O legislativo, o Congresso, vamos dizer, ele está muito ocupado cuidando, fiscalizando o governo federal. Então, as assembleias legislativas estaduais são específicas para cada estado. Assim, fica algo mais organizado, mais bem entendido. Um exemplo de deputado estadual no Rio de Janeiro, que é o Marcelo Freixo. Ele serviu de inspiração para um personagem de Tropa de Elite, o Fraga. Muitas pessoas podem discordar com as propostas de governo dele, mas algo que ninguém pode discordar é das CPIs, que ele liderou, por exemplo, a CPIs das milícias, onde mais de 200 pessoas foram indiciadas. Quer dizer, os deputados podem ter o papel importante investigativo, que muita gente não sabe. Muita gente pensa, deputado não entende bem. Ele é responsável por fiscalizar. Então, para fiscalizar, temos as câmaras municipais. Eu tô falando dos estaduais também. Os estaduais também são mesmo responsáveis por fiscalizar, só que em nível estatal, não estado de país, de estados. Para finalizar, temos as câmaras municipais, onde ficam os vereadores, que são eleitos por um sistema de voto proporcional, e assim como os deputados federais e estaduais. Vamos lá. Eles também têm um mandato de 4 anos. Um dos grandes problemas do Brasil é que quase ninguém votou para ocupar, quase ninguém lembra de quem votou para ocupar esse cargo. Muitas pessoas não ligam muito para, quem eu votei para deputado estadual. Eu acho que agora não, porque essa juventude estamos vivendo mais com conscientização política. Então, eu mesmo tive várias desconstruções. Eu entrei com uma cabeça na faculdade e hoje eu já tenho uma conscientização política totalmente diferente de anos atrás. Então, a gente tem que tentar se conscientizar e buscar informações. Os vereadores podem criar leis para atender a necessidade desses municípios. E do mesmo jeito, os deputados apurar e investigar as contas e a corrupção de cada cidade. Uma parte muito importante, que às vezes as pessoas não pensam, é que o transporte público e a educação de ensino básico são responsabilidades do município. Então, se você está insatisfeito com o ônibus da sua região, com o ensino da sua cidade, você tem que reclamar com os vereadores, não com o presidente. Que seja claro. E agora, que tal acompanhar os candidatos que você votou e parar de culpar o presidente por tudo? Tanto culpa um por corrupção, o outro por... Cada um fica culpando o seu presidente de uma forma, assim, discriminada, sem entender bem política. E é muito importante a gente ter essa conscientização política e não ser gado, porque muita gente é gado. Elas escolhem o partido cegamente, um candidato sem entender de política, sem entender a proposta de governo, sem saber, e segue acreditando que aquilo vai ser um salvador. Se você não votar bem para senador e para deputado, nenhum presidente vai fazer milagre. Então, vote com consciência. Obrigada.